Olá a todos, eu sou o professor César Hipólito da Ideias Mecânicas Avançadas Educacional e pessoal, a nossa aula de hoje basicamente será em função de trigonometria, especificamente sobre o círculo trigonométrico ou o círculo unitário, né? Vai depender muito aí da literatura de vocês, vocês vão identificar como círculo trigonométrico ou círculo unitário, perfeito? Eu gostaria de passar aqui 3 pontos, né, para você avaliar a questão da importância, né, do estudo da trigonometria. Principalmente em provas de seleção, né, ou vestibulinho, ou o próprio Enem, essas questões elas são muito exigidas, né? E a parte conceitual é importante, ok? E o que isso nos auxilia? Né? Auxilia no melhor entendimento de trigonometria como um todo, né? O que é o ciclo trigonométrico, o que são funções trigonométricas, quando a gente fala em seno, cosseno, tangente, né? Ajuda a você a lembrar de uma maneira prática as relações trigonométricas mais úteis, né? Então, assim, o importante não é decorar, né? Decorar fórmulas, decorar o processo, né? Mas sim entender como que essas fórmulas são alcançadas, né? Como que a gente evolui e alcança aquela fórmula, né? Isso é que é importante. Isso vai fazer com que, no momento que for necessário, de repente, você decorar um processo, vai ficar muito mais claro para você, você sabendo como alcançou aquilo, e você também lembrar, né? Então, vamos fazer alguns trabalhos que mostram como que a gente evolui e como que a gente alcança aquela fórmula. E esse entendimento é importante. E o terceiro ponto é que ajuda facilmente a representar funções trigonométricas, né? Então, quando você vê um exercício onde ele conta uma história para aquele exercício, você, através do entendimento dos conceitos fundamentais de funções trigonométricas, vai ser muito fácil de você construir a base para a solução do problema, ok? No próximo quadro a gente vai ver montar, né? Ver e montar o ciclo trigonométrico e as relações das funções entre elas, ok? Já voltamos. Voltando aqui, pessoal, vamos lá. Continuando, né? Opa, caiu uma régua. Mas vamos lá. Vamos lá, pessoal. Dando continuidade ao que nós ainda há pouco falamos, né? A gente teve o entendimento do círculo unitário, né? No círculo trigonométrico, representamos aqui em função do eixo cartesiano. E agora vamos estudar um pouquinho mais, né? Nos aprofundando no contexto de a gente avaliar ângulos, né? Particularmente em graus, que é o que vocês mais estão acostumados, né, a representar, ou até no dia a dia mesmo, né? É bastante simples na perspectiva de uma visão geral, né? Mas vamos lá. Oportunamente a gente vai falar de radianos, né, que é uma outra maneira de você representar também, né? Mas percebam, né? Olhando sempre para a origem, né, nós temos aqui a origem do nosso eixo cartesiano representada por 0, né? Outra coisa importante, né? A leitura de graus de forma positiva, né? No círculo trigonométrico, né? Ou no círculo unitário, ele é sempre anti-horário, pessoal. Sempre anti-horário. Então, se eu vou estar fazendo uma leitura positiva, eu tenho que fazer uma leitura de ângulo no sentido anti-horário, isto é, contrário ao sentido do relógio, né? Então, vamos ser simples, né? Para que vocês possam perceber. Aqui, vamos colocar o meu eixo, né, de ângulo exatamente posicionado sobre o eixo X. Logo, na minha origem angular, né, ou minha origem de ângulo, aqui eu tenho um ângulo 0. Né? E a gente olhando para o nosso círculo, a gente percebe que aqui eu tenho exatamente 90 graus. Perfeito? Aqui, pessoal, 180 graus. Aqui, 270 graus. E eu, voltando à minha origem, eu faço o círculo completo de 360 graus. Então essa é uma visão que você parece, pô, simples assim, simples assim. Então aqui é representado pelo ângulo 0,
Se algum exercício ou alguma informação diz que eu estou a 90 graus, eu tenho que ir no sentido anti-horário, assumir essa posição. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, perfeito? Percebam que eu, seguindo adiante, alcanço 180. A partir do momento que eu estou em 90, 90 mais 90, 180. 180 mais 90 graus dá 270. 270 graus mais 90 fecha o meu círculo em 360 graus. Então, pessoal, simples assim. Percebam que existem, claro, ângulos intermediários, né? Vai depender da questão ou como que o Enem colocou. Vamos representar aqui, por exemplo, essa minha linha aqui, né, do trabalho anterior. Ele tenha dito que esse ângulo é de 45 graus. Ok, beleza, está aqui representado. Percebo que se esse ângulo é de 45, esse outro ângulo aqui de 45 também. Uma vez que a soma dos dois, certamente, tem que dar 90. Se eu tivesse representado um outro ângulo aqui, vamos imaginar aqui, ó. Vou tirar esse 45 da frente. Esse ângulo aqui com uma posição x1, y1, fosse de 30 graus. Sem problema, né? Eu sei que aqui eu tenho uma coordenada associada a um ângulo de 30 graus. A gente vai ver as oportunidades de como que eu possa trabalhar a composição desses dois termos, tá ok? Mas vamos mais adiante. O que é importante? Logo, o ângulo superior aqui seria de 60 graus, porque a soma dos dois tem que dar 90 graus. E assim por diante, né? Eu posso ter a representação, por exemplo, de um ângulo aqui, ó. Vamos imaginar que esse camarada aqui, hipoteticamente, tá, pessoal? Não está assim, de repente, em escala, mas fosse de 120 graus. Percebam que daqui até aqui eu tenho 90 graus, logo esse ângulo aqui, ó, supostamente seria de 30 graus. Por quê? 90 mais 30, 120 graus. Então aqui eu teria uma outra coordenada. Deixa eu colocar aqui uma coordenada x2, y2, ok? E sendo representada por um ângulo de 120 graus. Conforme eu disse, aqui até aqui tem 90, logo esse ângulo daqui até aqui seria de 30, uma vez que 90 mais 30 dá exatamente 120 graus. Então depende do exercício, né, ou do enunciado, qual informação é dada, né, para que você possa trabalhar oportunamente, né, identificar, por exemplo, quais são as coordenadas x2 e y2, em função do ângulo, né? Ele pode fazer em função do ângulo total ou em função do ângulo em relação ao eixo y. Nós vamos ver isso. Então, o que é fundamental nesse momento é identificar as posições dos principais ângulos, 0, 90, 180, 270, 360. Eles sempre estarão associados a uma coordenada xy, tá? Que está sobre a circunferência, perfeito? E o que é mais importante? Certamente vai estar em função de graus, né? Porque o exercício pode dizer 60 graus, 30 graus, 80 graus, coisa do gênero, perfeito? E, oportunamente, a gente vai ver quais são as relações que existem entre a posição cartesiana e o valor do ângulo, tá joia? Nessa primeira fase, isso é mais importante. Vamos agora trabalhar a questão de radianos, e o que ele representa, né? E como que eles estão relacionados, perfeito? Então aguarde um minuto só. Obrigado. Olá, pessoal. Vamos retornar aqui então, né? Agora nós vamos um pouco além, né? Ainda há pouco nós falamos de graus, né?
como que isso está representado no nosso círculo trigonométrico, no nosso círculo unitário. Agora nós vamos falar de um outro conceito de representação de ângulo que é importante, ok? Talvez vocês não estejam tão acostumados, mas é radianos. Como que eu represento? O que isso significa, na verdade, né? A questão de conceito de um ângulo estar representado em radianos, existe sempre um parelhamento com um grau também. Mas a gente vai ver. Vamos lá. Primeiro, o que significa, né? Vamos imaginar que eu tenha esse ângulo aqui. Quando que acontece que eu falo que esse ângulo está ou é equivalente a 1 radiano? Só para vocês entenderem. Lembram que o nosso círculo unitário ele tem raio 1? Nós falamos no início. Essa distância é igual a 1, que é igual a essa, que é igual a essa, igual a essa, igual a essa, né? Porque nós temos aqui, ó, 0, 1, né? Aqui é 1, 0. Aqui é 0, menos 1. E aqui, menos 1, 0. Ok? Vou tentar melhor aqui. Certo? Quando um ângulo for representado por 1 radiano, significa que, mas antes disso, uma medida em radiano é justamente o comprimento do arco. Então, quando fala que é radiano, significa o comprimento do arco, que é isso aqui, ó. Vou fazer um risco exatamente em cima aqui, ó. Uma medida em radiano é como se eu pegasse uma régua e fizesse ela curva o suficiente para ela ficar nesse trecho e eu medisse exatamente essa distância. Isto é representar um ângulo em radianos. Significa a medida desse segmento aqui. 1 radiano sempre vai acontecer ou estará representado quando este segmento aqui for igual, eu vou chamar de C, tá? Esse comprimento C1 for igual a 1 valor do raio. Então, por exemplo, se o raio é 1 centímetro, que seja, esse comprimento sendo de 1 centímetro também, significa que o ângulo formado entre esta reta e o eixo X equivale a 1 radiano. Tá? Eu só quero explicar aqui para vocês, nesse momento, a origem do termo radiano e o que ele representa no círculo trigonométrico. Ele é o comprimento do arco. Tá? O equivalente a 1 radiano diz que o comprimento desse arco é igual ao raio, que é igual a 1. Tá joia? Então vamos dar continuidade agora aqui na questão de a gente fazer avaliações de ângulo versus, eu vou apagar isso aqui, pessoal, esse ângulo θ qualquer aqui, ok? Um dos principais trabalhos que a gente vai fazer para a questão de funções trigonométricas, né? Vou escrever aqui, ó, para funções trigonométricas, é estabelecer relações que me indicam justamente o comportamento do ângulo associado ao meu ponto XY. Este é o fundamento do uso de funções trigonométricas. Ok? Então vamos lá. Lembra quando eu disse que
tudo num círculo trigonométrico ou num círculo unitário está diretamente relacionado a triângulo retângulo, né? Então, sempre essa coordenada aqui, ó, xy, ela tem um termo, uma altura, né, representado aqui por y, e essa distância aqui relacionada a x. Então, sempre vai haver uma tabela onde eu tenho ângulo x, y. Eu posso ter aqui, por exemplo, 0, π sobre 2, e a sua relação de qual é xy associado a ele. Aí você deve estar se perguntando, ih, caramba, π sobre 2, de onde veio isso? Vamos fazer o seguinte então. Para eu saber quais são as posições que eu já sei, que aqui é o ângulo 0 em graus, aqui é 90 em graus, aqui é 180 em graus, aqui é 270 em graus. Quanto é isso em radianos? Vamos lembrar. Qual é a fórmula do comprimento de uma circunferência? O comprimento é como se eu pudesse pegar um barbante e dispor nesse círculo completo e eu ter a medida desse comprimento, ok? A fórmula fundamental é 2πr. O comprimento total da circunferência é igual a 2π vezes o raio. Mas lembre que o raio é igual a 1. Logo, o comprimento total é igual a 2π. Então, se eu saio daqui e dou a volta completa, eu tenho 2π. Percebam que se eu dei a volta completa em radianos igual a 2π, concordam comigo que é o equivalente em graus a 360 graus? Então, aqui estão algumas das relações entre radianos e graus. Ok? Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia de o quanto o restante é fácil de você deduzir. Se uma volta completa é 2π, meia volta seria 2π dividido por 2, que é o equivalente a π. Concordam comigo? Uma volta completa é 2π. Se eu der somente meia volta, equivale a π. E sabemos que é equivalente a 180. Percebam, se eu daqui até aqui eu tenho π, logo aqui é a metade do caminho, π sobre 2, cuja relação é 90 graus, certo? Metade do caminho é π, mais um quadrante é π sobre 2, então aqui eu tenho 3π sobre 2, que equivale ao ângulo de 270 graus. Vocês vão ver que essas relações vão ser muito comuns nos exercícios que vocês vão enfrentar aí na escola, em algum trabalho ou no próprio Enem. Tá joia? Então entenderam de onde vem 2π, π, 0, né? Porque aqui a origem sempre é 0 para ambos, né? 0 para você contar em graus e 0 para você contar em π radianos ou em radianos. Então, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. E a partir daqui que a gente interpretou essa origem. Ok? Então, voltando, né? Então, as funções trigonométricas que nós vamos estudar têm como objetivo estabelecer as relações entre o ângulo e a sua respectiva posição no eixo cartesiano x, y. Tá joia? Então, vamos para essa próxima fase. Pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui, né? Então,
Nós temos agora que fazer um trabalho que é para mostrar as relações entre esse ângulo, né, e a sua respectiva coordenada x, y. Tá? E o que irá nos permitir alcançar isso são as chamadas funções trigonométricas. Tá joia? Que é um conjunto de artifícios matemáticos que permite a gente alcançar esse resultado. Tá? Por definição, existem as funções seno de um ângulo, cosseno de um ângulo e tangente de um ângulo. Essas funções são as máquinas que vão permitir que eu transforme o ângulo em suas respectivas coordenadas. Tá? Então vamos lá. Eu quero relacionar o ângulo com x e quero relacionar o ângulo com y e o ângulo com x. Então eu vou pegar esta máquina aqui, né? Esta caixa preta aqui. Depois eu vou pegar esta caixa e esta caixa aqui, que são as minhas máquinas transformadoras, para que eu possa justamente fazer a minha tabela de relacionamento. Ok? Então, pessoal, eu quero relacionar isto, que é o ângulo θ, com y. A minha função, a minha máquina que me diz isso, onde eu estabeleço um ângulo, insiro isso na minha máquina e ele vai me dar o resultado em y, é minha maquininha seno. Como? Eu pego seno de θ é igual ao meu cateto oposto, porque olha só, pessoal, lembram? Tudo em função de um triângulo retângulo. É a minha relação do meu cateto oposto, vou chamar aqui de O, dividido pela hipotenusa. É isso que a minha máquina faz. Me dá essa relação. Só que, quem é o meu cateto oposto? Y. Quem é a minha hipotenusa? R. Qual é o valor de R? 1 logo Y. Vocês concordam comigo? Se eu tenho um ângulo θ qualquer, se eu desejo saber qual é a coordenada y que diz respeito àquele ângulo, é a mesma coisa que seno de θ. Agora eu quero estabelecer a relação do meu ângulo θ com o meu eixo x. Qual máquina que eu vou usar? A minha máquina cosseno, onde eu coloco um ângulo, submeto a minha maquininha, chamada cosseno, e ela me dá um retorno em x. Vamos ver. Por definição, a minha máquina diz que o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente ao ângulo, quer dizer, está próximo aqui, eu vou chamar de A, de adjacente, dividido pela hipotenusa. Essa é a definição fundamental da minha máquina. É o cateto que está adjacente ao ângulo dividido pela minha hipotenusa, que é o H. Só que quem é o A? A é x. Quem é H? R. Minha hipotenusa é R. Só que qual é o valor de R? 1. Então, x. Logo, quando eu submeto na minha máquina o ângulo θ, o valor de x é a mesma coisa que o cosseno
do ângulo. Perceberam isso, pessoal? Eu gostaria que vocês refizessem essa interpretação. Percebam, tudo está relacionado a um triângulo retângulo, ao trabalho com Pitágoras. E como que isso está diretamente relacionado às funções trigonométricas, que tem como objetivo único e exclusivamente me mostrar quais são as relações de um ângulo associado à sua posição cartesiana, xy. Tangente, a minha máquina de tangente, diz o seguinte, a minha máquina de tangente diz que é a relação entre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que é adjacente, certo? Oposto sobre o adjacente. Quem que é o cateto oposto? Y. Quem é o cateto adjacente? X. Perfeito? Então eu tenho que a tangente, a minha máquina tangente, diz que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Esta é uma relação do ângulo para as coordenadas x, y. Mas perceba que eu posso ter uma segunda relação que é tangente de θ. Quem é y? Seno de θ. Quem é x? Cosseno de θ. Então nós temos aqui, principais relações. Esta. Temos esta. E temos esta relação e esta. Eu fiz questão de ressaltá-las porque nos eventuais problemas, eventuais trabalhos ou provas de Enem, você vai ser cobrado de não somente entender, mas aplicar esses conceitos. Então eu gostaria que vocês tivessem um minuto de atenção para perceber que é muito fácil você olhar para o círculo trigonométrico e fazer essa interpretação. Percebam que não precisa decorar, porque senão você vai ficar aqui louco, né, tentando decorar isso e não há necessidade, sendo que se você simplesmente olhar para o desenho, você consegue interpretar e comprovar isso aqui. Eu vou dar aqui só uma dica de um contexto para que vocês possam, de repente, usar como o gatilho, né? Para que você possa fazer toda essa interpretação aqui. Tá? Então, olhando sempre para seno, cosseno e tangente, você pensa o seguinte, seno, o que é o seno? Oposto sobre hipotenusa. Oposto sobre hipotenusa. Qual é a próxima relação? Cosseno adjacente sobre hipotenusa. E a terceira, tangente, que é oposto sobre adjacente. Então fique com isso na memória, pessoal. Socatoa, né? É uma palavra que não existe, mas ajuda você a visualizar isso aqui e trazer à luz exatamente o desenho para que você possa tirar essas conclusões. Então,
Só mesmo fazendo um ajuste de enquadramento para que vocês possam enxergar o SOHCAHTOA, né? Que é seno oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente, né? E aqui a definição de cada um deles, né? Onde eu tenho aqui a minha maquininha de seno, a minha maquininha de cosseno e a minha maquininha de tangente, né? Eu relacionando para y e x, mas também para seno sobre cosseno, ok? Então vamos lá, pessoal, tentem refazer isso em casa para que vocês possam compreender o que a gente discutiu. Obrigado e até a próxima. Ok? Então esse aqui foi uma discussão, né? Essa aqui foi uma discussão rápida, bastante detalhada, que era importante, então refaçam isso e nas próximas aulas nós vamos fazer alguns exercícios onde esses conceitos vão ser revisitados, ok? Muito obrigado a todos, subscrevam no canal e tenham a oportunidade de colocar um comentário ou fazer pedido de alguma aula específica. Obrigado a todos.